gente vai agora com a mensagem do dia. O quanto somos fortes e o quanto somos fracos? Uma pergunta talvez relativa, que para alguns a resposta seria simples, porque muita gente se considera muito forte. Outros já se consideram muito fracos. Se eu perguntasse, você com certeza teria uma resposta muito rápida para me dar, né? Se enquadrando, talvez você diria para mim: não, eu sou forte, eu acredito que tenho bastante força, né? Alguns até vão dizer: não, eu tenho bastante força nos braços, né? Outros vão dizer: não, eu não me sinto uma pessoa forte, eu já me sinto fraco, eu sou uma pessoa que choro muito fácil. Mas se você olhar para tudo, você vai ver que isso não reflete exatamente o peso que a palavra tem, porque força e fraqueza não depende, e não somos exatamente isso. O que depende, o que relata ou o que reflete a força que temos ou a fraqueza que possa existir, é a situação que a gente enfrenta. Em muitas situações nos sentimos fortalecidos, fortes, empoderados para tentar enfrentar. Outras nós nos sentimos fracos. Diante de algumas adversidades nos fortalecemos, encontramos força para enfrentar as barreiras. Diante de outras já nos encontramos fracos porque não tem o que fazer. Às vezes, diante de uma enfermidade, você se fortalece, procura forças, encontra, vai firme, encara e vence. Muita gente lutando contra o câncer consegue encontrar uma força que nem ele sabia que tinha, né? Porque existe a frase que diz: você é muito mais forte do que você imagina, porque quando a única saída é ser forte, é lá que você encontra força. Mas diante da morte nos encontramos fracos, porque não sabemos e não temos o que fazer. O que fazer diante da morte? O que fazer quando a vida se vai? A única coisa que temos que fazer é aceitar aquilo que aconteceu e continuar a caminhada, mesmo com a ausência daqueles que ali não estarão mais. Por isso, força e fraqueza estão muito mais ligados às situações do que exatamente o estado de espírito. Você é forte, sim, e vai se sentir fraco também. Mas isso não significa que você poderá ser um perdedor, um derrotado. Significa que você é um ser humano. O ser humano é dotado, sim, de capacidades que ele nem imagina, mas também o ser humano sente tristeza, sente angústia, preocupações, diversidades. Isso tudo está ligado ao nosso ser humano. Somos feitos assim, fomos criados assim. E da maneira como fomos criados, Deus, em sua infinita sabedoria, sabendo disso, criou outros para que ao lado estivesse, para que nos momentos difíceis e que nos sentimos fracos, encontramos aqueles que nos levantam, que nos ajudam e que nos proporcionam às vezes um ombro, um abraço, um carinho, um afago. Às vezes, diante da caminhada da vida, quantas vezes você se desmoronou nos ombros de alguém, do marido, do namorado, da mãe, do pai, de um irmão, de um amigo, no próprio travesseiro da sua cama. Quantas vezes você fortaleceu alguém? Quantas vezes você encontrou aquele amigo, aquele parente, aquela pessoa querida, em meio a prantos, em meio a tristezas e angústias, e mesmo assim você ajudou-a fortalecendo, levantando naquele momento difícil, estendendo a mão para quem talvez nem merecia, porque se olhar em óticas humanas, você talvez olhasse para a pessoa que não merecia a sua mão estendida e mesmo assim você deixou de lado diferenças, às vezes algumas mágoas, estendeu a mão e ajudou e jamais se arrepende por ter feito o bem, talvez a quem não merecesse. Da mesma maneira que plantamos os nossos abraços, plantamos as nossas ajudas em algum momento da vida, a gente acaba colhendo exatamente isso. Nos momentos em que nós precisamos dos abraços, aqueles que foram plantados no decorrer da vida florescerão de maneira linda e maravilhosa e poderão naquele momento fazer a diferença em nossa vida, dando a nós aquilo que precisamos. Por isso que você deve pensar sempre nas coisas boas que você planta na vida das pessoas, principalmente os abraços, beijos, tudo aquilo de bom. Porque se você não tem uma semente boa para colocar naquele momento, então não coloque nada. É difícil quando as pessoas têm o hábito, a maneira de plantar mágoas e plantar tristezas,
plantar conversas fiadas, fofocas na vida das pessoas, e é exatamente isso que elas acabam colhendo quando elas precisam, naquele momento de colheita. A vida é feita assim, a vida é feita de levantos, a vida é feita de quedas, a vida é feita de vírgulas, a vida é feita de curvas, mas a vida também tem suas retas, a vida também tem seu sol quando nasce, a vida também tem aquele nascer do sol ao pôr do sol na beira do mar. A vida é assim, os momentos são feitos únicos e exclusivos para você. Boa parte desses momentos não tem replay, devemos aproveitá-los enquanto estamos tendo essa oportunidade. Por isso eu disse que em muitos momentos, com a sua força, ajude quem precise, porque nos momentos que você precisar e se sentir fraco, outros poderão te ajudar. A vida caminha, a vida anda, a vida não para. E quando temos outras pessoas ao nosso lado para nos ajudar a caminhar e fazer com que nossa caminhada se torne mais leve, fica mais fácil. Mais fácil porque ninguém é forte o suficiente para dizer que não precisa de ajuda e nem fraco ao ponto de pensar que não pode ajudar ninguém. Nós podemos sim, com nossas mãos unidas, sermos mais fortes do que nós imaginamos. Todos sabem e boa parte talvez desconhece, mesmo sabendo, desconhecem situações que a união não faz apenas açúcar, mas faz força. E quando nos unimos e somos um, acreditamos em mudanças, acreditamos em situações novas, acreditamos na alegria que pode acontecer. Uma família unida, por mais difícil que possam ser as situações, elas sempre vão estar unida e com isso vão conseguir passar por qualquer dificuldade. Quando há uma desunião muito grande, você percebe ruínas, dificuldades e dores. Mas, entendendo que em situações da vida eu posso ser forte, como em situações eu posso ser fraco, é bom sempre pensar que aqueles que estão ao meu lado também devem estar fortalecidos no momento em que eu posso fazer isso. A vida passa, as situações acontecem, a vida é feita de momentos e os momentos precisam ser eternos ao ponto de nos fazer bem. E aqueles que não são eternos ao ponto de nos fazer bem vão ser eternos ao ponto de nos ensinar alguma coisa. Seja forte ou esteja fraco, o importante é você saber disso, que mesmo forte, você ainda vai precisar de ajuda. E mesmo fraco, ainda pode ajudar outras pessoas. Um lindo dia, que esse dia seja maravilhoso para você.